Então, desde o nascimento, né, essa Guarda Municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-TASC, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. O placavo, literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Salve, meu amigo, minha amiga, concurseiro que nos acompanha ao vivo aqui no canal do Implacável Concursos. Sejam todos muito bem-vindos aí para mais um dos nossos encontros e hoje, especificamente, tratando com você aí que está se preparando para o concurso da Guarda Municipal de Campo Magro aí no estado do Paraná. Sejam todos muito bem-vindos para esse nosso encontro e eu, professor Leonardo Arpini, sou um dos responsáveis pela área penal aqui na casa. Especialmente no dia de hoje, vou tratar com vocês aí sobre processo penal, mais especificamente sobre a prisão em flagrante, que está previsto aí no seu edital, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o tema, por favor, vocês já sabem, não hesitem, podem me procurar no meu Instagram, no @prof.arpini, que com o maior prazer aí eu vou fazer questão de auxiliar vocês nessa jornada, beleza? O material provavelmente já vai estar disponível aí se você é assinante da nossa plataforma. Você vai poder pegar esse material aí para acompanhar o estudo junto comigo aqui. Tranquilo? Vem comigo para cá então, vamos dar início ao nosso encontro. Como eu falei para vocês, o tema da nossa aula de hoje é prisão em flagrante. Vamos lá, ó. Meus queridos, primeira coisa, vamos categorizar aqui e conversar um pouquinho de uma forma introdutória antes de eu tratar especificamente sobre o tema da prisão em flagrante. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte, o flagrante, a palavra flagrante, ela vem de flagrar, ou seja, é quando nós estamos diante de uma situação que nós podemos enxergá-la, tecnicamente, como regra, a olho nu. Ou seja, eu estou enxergando aquela pessoa praticando aquela infração penal ou quando ela acabou de cometer aquela infração penal. Eu flagrei, eu vi, ela está ali cometendo aquela infração ou acabou de cometer. Bom, essa é a premissa básica para poder entender o que significa a prisão em flagrante. Logo na sequência, o Código de Processo Penal, ele abre o capítulo da prisão em flagrante, falando que qualquer do povo pode prender quem quer que esteja em flagrante delito, sendo, porém, obrigatória a prisão por parte das autoridades públicas daqueles que estejam em flagrante. E aqui eu tenho duas coisas bem distintas que é muito comum de ser cobrado em prova. Que é o quê? O flagrante facultativo, que é aquele realizado por qualquer pessoa do povo, por exemplo, por mim, por você que está me assistindo, a não ser que vocês aí já sejam, enfim, tenham uma carreira policial ou algo do gênero. E aí sim, o flagrante obrigatório, aquele em que as autoridades de polícia judiciária são obrigadas aí a prender quem quer que se encontre em flagrante delito, beleza? Isso é o artigo 301 e esse é o artigo que inaugura o capítulo da prisão em flagrante aqui no nosso ordenamento jurídico, beleza? Então vem comigo para cá, vamos falar um pouquinho dele, ó. Então o que acontece? O artigo 301, ele diz exatamente o seguinte: qualquer do povo poderá, ou seja, isso é uma faculdade de qualquer cidadão. Tá? E as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Bom, então eu expliquei para vocês que a questão do flagrante é aquela pessoa que está cometendo o crime ou que acaba de cometer, né? Tecnicamente, quando você enxerga a questão do flagrante. Agora, o nosso próprio Código de Processo Penal, ele nos traz uma definição do que seria, especificamente, o flagrante. Então nós precisamos analisar a situação flagrancial à luz do que diz a nossa legislação de regência, que no caso aqui é o Código de Processo Penal. Então vamos fazer o seguinte, ó. Considera-se flagrante em delito quem está cometendo a infração ou acaba de cometê-la. Aqui, meus queridos, nós estamos diante da figura que nós chamamos de flagrante próprio. Tá? Esse é o flagrante próprio. Então, vocês precisam memorizar isso. Por quê? Porque é muito comum as bancas examinadoras cobrarem essas terminologias. Ou seja, o que é o flagrante próprio? É quando o agente está cometendo a infração penal ou ele acaba de cometer. Isso é o que nós chamamos de flagrante próprio, denominação dada pela doutrina brasileira. Volta para cá, ó. Já o inciso terceiro diz assim, ó. Considera-se em flagrante delito quem é perseguido logo após, é que eu quero que vocês prestem atenção, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Isso aqui, meus queridos, é o que nós chamamos de flagrante impróprio, tá? Ou quase flagrante. Tá certo? E o inciso 4, ele diz assim, ó, quando ele é encontrado logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Aqui, eu estou diante do que nós chamamos de flagrante ficto ou presumido. E a atenção especial que eu quero que vocês tenham aqui diz respeito a duas coisinhas e eu até vou trocar a cor aqui para mostrar para vocês, que é o seguinte. As bancas examinadoras, elas adoram fazer uma coisa. Elas adoram fazer o seguinte, ó. A banca vem lá e diz assim, considera-se flagrante impróprio quando o agente é perseguido logo depois. Então, o que a banca faz? A banca vem, pega essa definição aqui, ó, é perseguido, e ela coloca logo depois. E aí ela pede para você se isso é o flagrante impróprio. E você vai responder o quê? Você vai responder que isso está incorreto. Por quê? Porque o flagrante impróprio é quando o indivíduo é perseguido logo após. Não bastasse apenas isso, a banca vem e brinca com o inciso 4. E aí ela coloca assim, ó. Considera-se flagrante ficto ou presumido quando o indivíduo é encontrado logo após, com os instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque o flagrante ficto ou presumido é quando o indivíduo é encontrado logo depois. Eu sei que no começo fica um pouco difícil de gravar, mas vocês têm que lembrar. Flagrante impróprio ou quase flagrante, o indivíduo é perseguido logo após. Flagrante ficto ou presumido, o indivíduo é encontrado logo depois, com o peão. Papéis, instrumentos, armas e objetos que façam presumir ser ele o autor da infração. Então aqui fica ainda o mnemônico do... Deixa eu trocar a cor aqui, ó. O mnemônico do peão, ó. Papéis, instrumentos, armas e objetos que façam presumir ser ele o autor da infração penal. Beleza? Então tranquilo. Feita essa primeira análise aqui, que essa aqui com toda certeza é de suma importância aí para levar para sua prova, tá? Não percam isso de vista, tá bom? Já o artigo 313 ele vem e diz o seguinte, ó. Nas infrações permanentes
Entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. O que é infração permanente? Infrações permanentes ou crimes permanentes são aqueles em que a consumação ela se prolonga no tempo. E como assim se prolonga no tempo, professor? Olha aqui para mim, ó. Vem comigo. Nós temos dentro da sistemática do direito penal crimes instantâneos e crimes permanentes. Os crimes instantâneos são aqueles de consumação imediata. E os crimes permanentes são aqueles que a consumação ela vai se prolongando no tempo. Então o que acaba acontecendo? Se nós pensarmos, por exemplo, no crime de extorsão mediante sequestro, tá? No crime de tráfico de drogas, especificamente na modalidade guardar ou ter em depósito, tá? Porque se a gente pegar o tráfico de drogas, o artigo 33 da Lei de Drogas, ele possui 18 verbos nucleares, se não me falha a memória. Sim, são 18 verbos nucleares. Dentre esses 18 verbos nucleares, eu tenho o verbo guardar e o verbo ter em depósito. Esses dois verbos fazem com que a infração penal ela se consume a cada volta no relógio. Então, o que é o estado de permanência? O estado de permanência, meus queridos, é a consumação estar acontecendo a cada minutinho que está passando no relógio. Então, o indivíduo, nessa circunstância, pode ser preso a qualquer momento. Por quê? Porque ele estará sempre em situação flagrancial. Ele estará sempre nessa situação de flagrante. Então, ele vai poder ser preso a qualquer momento. Poderia dar vários exemplos para vocês. Por exemplo, perdão a redundância, a receptação na modalidade ocultar, o próprio tráfico de drogas, como eu falei para vocês, guardar, ter em depósito, a extorsão mediante sequestro, que é quando o indivíduo priva a vítima de liberdade para obter uma vantagem como condição ou preço do resgate, o próprio crime de sequestro ou cárcere privado do artigo 148 do Código Penal, e assim sucessivamente, tá? Então o que acontece? O artigo 303 é claro que é assim, nós precisamos analisar essa questão do artigo 303 do Código de Processo Penal à luz da jurisprudência do STJ, tá? Só que a jurisprudência do STJ hoje, ela é muito oscilante, tá? Mas assim, levem para a prova de vocês e marquem a questão com a redação do Código de Processo Penal. Se as bancas perguntarem para vocês a respeito do posicionamento do STJ, que eu acho um pouco mais difícil, vocês precisarão saber a posição do STJ. Mas, como eu disse para vocês que essa é uma posição que está muito oscilante e isso não está 100% consolidado, talvez isso não seja objeto de cobrança na primeira fase, tá? E aí, na primeira fase, as bancas sempre preferem aí a letra da lei justamente para dar uma segurança para o examinador e não ter problema, de questões anuladas, tá? Então, o que acaba acontecendo? Fiquem com o artigo 303 do nosso Código de Processo Penal para responder esse tipo de questão falando sobre o crime permanente, beleza? Volta para cá então, ó. Vamos em frente. O artigo 304, ele diz o seguinte, ó. Vem comigo para cá. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado, sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade ao final o auto, tá? Vou explicar para vocês como é que funciona, tá? Na verdade, assim, meus queridos, quando vocês chegam na delegacia, quando há uma prisão em flagrante, pela prática, vamos supor que o indivíduo foi preso em flagrante pela prática de um crime de roubo no centro da cidade. A polícia militar acabou prendendo o indivíduo em flagrante delito no centro da cidade e vai fazer a condução até a delegacia de polícia, tá? Quando a polícia chega lá na delegacia para apresentar o preso em flagrante, é lavrado o auto de prisão em flagrante. É a primeira peça, é algo inaugural dentro da estrutura da persecução criminal, ou seja, da investigação preliminar. Então a primeira coisa que é feita é a lavratura do auto de prisão em flagrante. Na lavratura desse auto, são ouvidas, por exemplo, o policial que apresentou. Se a guarnição tinha, por exemplo, 3 policiais, vai ouvir o condutor e mais outros 2
policiais que estavam naquela ocasião. Logo na sequência, se faz o interrogatório do acusado. Nessa ocasião ainda flagrado. Dando o nome processualmente correto, ele ainda é um flagrado. Então é feito o interrogatório, aqui eu coloco interrogatório entre aspas, porque o interrogatório é um ato tipicamente judicial, tá? E aí é lavrado esse auto de prisão em flagrante. Lavrado o auto de prisão em flagrante, logo na sequência é realizada a audiência de custódia, que nós vamos ver mais adiante por conta da modificação dada pela lei anticrime. Mas é isso que vocês precisam ter em mente nesse primeiro momento, beleza? Volta aqui, ó. Então, ó, parágrafo 1º diz assim, ó. Resultando das respostas fundada a suspeita, contra o conduzido ou flagrado, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou do processo, se para isso for competente. Se não for, enviará os autos à autoridade que o seja. Na verdade, isso aqui já está tacitamente derrogado, tá? Isso aqui dificilmente vai ser cobrado na prova de vocês, tá? O que acontece é que hoje, se os crimes tiverem aí pena privativa de liberdade menor do que 4 anos, o delegado pode arbitrar fiança. Crimes com penas maior do que 4 anos, só o juiz pode arbitrar a fiança, mas nós temos a regra hoje da audiência de custódia, tá? Então tem que fazer a apresentação do preso em 24 horas, beleza? Vem comigo pra cá, ó. Parágrafo 2º diz assim, ó. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante. Imaginem que um policial militar sozinho flagrou um indivíduo praticando um crime de roubo, prendeu esse indivíduo em flagrante e levou esse indivíduo, conduziu esse indivíduo até a delegacia, tá? Conduziu o criminoso até a delegacia, ele é a única testemunha. Por conta disso, não será lavrado auto, muito pelo contrário. Será utilizado aí aquilo que nós chamamos na técnica investigativa, né, 2 pessoas para que sirvam como testemunhas da apresentação do preso, tá? Então olha aqui, ó. Nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas, então eu vou pegar lá o escrivão da delegacia e o agente da delegacia, que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Então o policial militar sozinho chegou lá com o criminoso, foi fazer a apresentação, é lavrado o auto de prisão em flagrante, o policial condutor é ouvido sobre as circunstâncias de como se deu aquela prisão, pega-se pelo menos 2 testemunhas que estejam ali na delegacia, como eu disse, seja, por exemplo, um escrivão da Polícia Civil e um agente de polícia, que tenham testemunhado a chegada do preso junto com o policial militar. E aí faz o quê? Lavra-se o auto de prisão em flagrante e logo na sequência procede-se de todas as outras formas, ouvindo ao final o flagrado para dar a sua versão sobre aquela prática criminosa. Beleza? Volta aqui, ó. Parágrafo 3º. E aí tem que entregar a nota de culpa ao flagrado, né? A nota de culpa é a primeira imputação feita contra o flagrado, tá? Porque a nota de culpa que sai ali eu não sei se vocês, meus queridos, já tiveram contato com inquéritos policiais, peças de auto de prisão em flagrante, etc, tá? Porque assim, eu como sou da área jurídica, tá? Trabalho diretamente com isso. Trabalhei por muito tempo quando fui lotado em promotoria criminal. Depois, na promotoria de improbidade administrativa, eu já não tive mais tanto contato. Mas, durante o período em que estava na promotoria criminal, assessor de juiz criminal, assessor de promotor criminal, trabalhei muito com inquérito policial. E aí o que acontece? Nós recebemos no inquérito policial aquilo que a gente olha dentro da peça do auto de prisão em flagrante, que é a nota de culpa. A nota de culpa, ela sai com uma, entre aspas, uma primeira imputação feita contra o flagrado. E por que eu tô falando primeira imputação? Porque assim, digamos que o indivíduo tenha sido preso em flagrante pela prática do crime de roubo com emprego de arma de fogo, beleza? Então o que vai acontecer? O delegado de polícia, no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante, vai entregar ao final da lavratura do auto a nota de culpa. Lá na nota de culpa vai aparecer que o indivíduo foi preso em flagrante, supostamente pela prática do crime do artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso 1º, tá, do Código Penal, que é o roubo com emprego de arma de uso proibido ou restrito, enfim. Beleza. Só que aí o que acontece? Essa imputação, ela não é definitiva. Por que ela não é definitiva? Porque ainda tem uma investigação a ser feita no inquérito policial. E aí suponhamos que durante a investigação do inquérito se verifica que aquela arma ela era inoperante para efetuar disparos.
Se ela era inoperante para efetuar os disparos e ela foi apreendida, cai por terra a qualificadora do emprego de arma de fogo, porque a arma de fogo ela tem que estar apta a efetuar disparos, para poder ser instrumento da prática criminosa. Ela pode ser instrumento para meio de intimidação, mas aí eu vou ficar no artigo 157 caput. Agora, se a arma tem potencial bélico e está funcionando, aí eu uso como qualificadora. Mas imagine que nesse caso a primeira imputação que foi feita foi o roubo, o emprego de arma de fogo, etc. Tá? E aí durante a investigação essa arma de fogo foi apreendida, foi feito o laudo pericial da arma de fogo e atestou que ela não estava em condições de efetuar disparo, ela era inoperante. Nesse caso, descaracteriza. E aí o que o delegado faz? O delegado chega ao final no relatório do inquérito policial para encerrar o expediente policial, o caderno inquisitorial que a gente chama, e vai lá e indicia ele pelo artigo 157 caput do Código Penal. Tá certo? A primeira imputação foi pelo artigo 157, parágrafo 2º, tá? Que trouxe o roubo qualificado pelo emprego de arma, tá? O roubo majorado, circunstanciado aí, pelo emprego de arma. Diferente da imputação feita no relatório no momento que se encerra o inquérito policial. Beleza? Então volta aqui, ó. Então, ó, quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas que tenham ouvido sua leitura na presença deste. Parágrafo 4º, ó. Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato do eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Tá? Artigo 305, ó. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto depois de prestado o compromisso legal. Tá? Importante também esse artigo aqui por conta dessa ressalva, ó, depois de prestado o compromisso legal, tá? Vamos lá, ó. Artigo 306, tá? A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, e aí nós vamos ver a realização da audiência de custódia, ao Ministério Público e à família do preso ou a pessoa por ele indicada, tá? Ele vai indicar um familiar ou uma outra pessoa, caso ele não tenha família, que tenha a ciência de que ele está sendo preso, tá? Parágrafo 1º, ó. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Aqui, a gente vai levar com base o que dispõe o nosso Código de Processo Penal. Porém, existem locais que a Defensoria Pública não atua nas questões envolvendo flagrante. Eu posso dar um exemplo, eu não sei como é que está a situação hoje, tá? Atualmente aqui na minha cidade, porque a época que eu estava, como eu falei para vocês, lotado na promotoria criminal, recebia-se muitos inquéritos policiais, por obviedade, envolvendo crimes que os indivíduos eram presos em flagrante, etc., tráfico e tudo que vocês podem imaginar. Nessas ocasiões, feita a lavratura do auto de prisão em flagrante, o que a polícia fazia? A polícia cumpria com o seu dever, comunicava à Defensoria Pública, a Defensoria Pública informava que não atuava nas questões dos flagrantes, e aí depois a Polícia Civil oficiava a OAB. E aí a OAB também às vezes não mandava representante nenhum. Então, pelo menos, o que eu quero que vocês entendam. Dessa circunstância, a polícia cumpriu o seu papel, comunicando a Defensoria e a Defensoria mostrando a sua negativa de que não atua nesses casos, pelo menos aqui na minha cidade. A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, hoje, como eu estou falando, talvez em outras comarcas, em outras cidades, seja diferente, mas aqui não era assim. Não sei como é que está hoje, enfim, estou relatando para vocês aquilo que eu vivenciei naquele tempo. Porque depois eu fui para a promotoria de improbidade administrativa e já não tive mais contato com isso. Então o que acontece? E aí, nesse caso, a polícia faz a comunicação à defensoria. A defensoria declinava, dizendo que não tinha atuação nessas situações. E aí, logo na sequência, oficiava-se a OAB. E a OAB também não mandava representante. Isso não impedia a lavratura do auto de prisão. Porque o policial, ou seja, a autoridade policial, estava fazendo as comunicações obrigatórias. Ela não estava deixando de comunicar. Agora, se a defensoria vai atuar e a OAB vai atuar, é outra história. Mas ele precisa fazer essas comunicações, tá certo? Volta aqui, ó. Parágrafo 2º. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão, o nome do condutor e o das testemunhas. Tá certo, meus queridos? Ó, nota de culpa
Aqui, ó. Uma imputação, vamos colocar assim, ó, imputação preliminar. Tá? Vamos lá. Artigo 310. Agora vamos falar um pouco sobre essas modificações que aconteceram aí na lei anticrime, tá? Em decorrência da entrada em vigor da lei anticrime, que são muito importantes para o nosso estudo. Vem comigo para cá então. Ó. O artigo 310, ele diz assim, ó, após receber o auto de prisão em flagrante, ó, no prazo máximo de até 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado. Uma coisa que eu já vou deixar bem clara para vocês é o seguinte: a audiência de custódia ela pode acontecer num prazo maior do que 24 horas? Pode, desde que o juiz, motivadamente, ele justifique o fato de não poder realizar essa audiência de custódia em 24 horas. Exemplo, um grande acúmulo de excesso de serviço, o que está impedindo que a audiência de custódia seja realizada no prazo de 24 horas. Aqui na minha comarca, aqui na minha cidade, já tendo atuação na área criminal, o que acabou acontecendo? Era inviável se marcar as audiências de custódia em 24 horas. As audiências de custódia estavam sendo marcadas para 48 horas, tá? Devidamente justificadas de que estava tendo um excesso de serviço na vara criminal. E eu vou falar para vocês aqui, eu tenho razoável propriedade para falar uma coisa para vocês. Muito se falava que era difícil trabalhar na área civil. E eu sei o quanto é difícil, porque eu também trabalhei na área civil e hoje volto para a área civil também. Porém, eu não tenho dúvida nenhuma de que a maior quantidade, a maior demanda e gama de coisas está dentro da área criminal. Porque o crime no Brasil cresceu de forma exponencial. Então, o grande volume de trabalho tá assim, mais ou menos, vamos colocar assim, tá desumano, tá? Para vocês entenderem. Por conta da leniência criminal aí dos últimos anos pelas práticas delitivas. Então hoje, as varas criminais elas estão completamente abarrotadas de processos criminais, tá? Então por isso que fica completamente inviável que um juiz, numa comarca de instância intermediária ou até de instância final, consiga fazer audiência de custódia no prazo de 24 horas, tá? Às vezes isso é possível, claro que sim. Não quer dizer, a minha realidade não é a realidade do Brasil inteiro, mas é um parâmetro que a gente pode ter. E essas audiências são realizadas num prazo um pouco maior, mas como eu disse, desde que o juiz motivadamente justifique o porquê não está conseguindo fazer dentro das 24 horas, porque senão ele vai sofrer aí punição disciplinar e ele pode até responder por crime de abuso de autoridade. Tá? Então essas 24 horas não é uma regra geral, mas claro, para a prova vocês respondam às 24 horas, beleza? Volta aqui, ó. Vai fazer a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado, constituído ou membro da Defensoria Pública e um membro do Ministério Público. E nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente. Primeira coisa, se a prisão for ilegal, o juiz vai lá e relaxa, tá? Ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ou, inciso terceiro, considera liberdade provisória com ou sem fiança. Esse inciso segundo aqui, ó, nós temos que fazer uma leitura diferente dele que eu vou explicar para vocês. Ó. Logo que teve a modificação dada pela lei anticrime no Código de Processo Penal, surgiu uma dúvida sobre o juiz poder converter o flagrante em preventiva de ofício. Que eu quero que vocês entendam. Antes da lei anticrime no ordenamento jurídico brasileiro, o juiz poderia decretar a prisão preventiva de ofício. Isso estava lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. Perfeito. Só que o que aconteceu? Sobreveio, então, a lei anticrime e alterou o Código de Processo Penal e retirou a expressão de ofício lá do artigo 312, fazendo com que o juiz não pudesse mais decretar essa prisão de ofício.
só podendo fazer isso através de representação do delegado ou requerimento do membro do MP. Só que isso está diretamente ligado especificamente ao Instituto da Prisão Preventiva. Aqui eu estou falando da prisão em flagrante. E qual foi o problema? O que aconteceu? Inúmeros juízes começaram a converter o flagrante em preventiva de ofício. E outros não faziam isso. Essa discussão, essa celeuma chegou até o STJ. E o STJ, pelas suas turmas criminais, a 5ª turma e a 6ª turma, estavam decidindo de forma diferente. A 5ª turma do STJ entendia que o juiz poderia converter o flagrante em preventiva de ofício, tendo em vista que a lei anticrime fez a modificação direta na prisão preventiva, nada alterando o cenário da prisão em flagrante. Já a 6ª turma da STJ entendia que não, que o simples fato do juiz, da lei anticrime ter subtraído do juiz a possibilidade de decretar prisão preventiva de ofício, não o autorizaria a converter o flagrante em preventiva de ofício. E aí eu tinha uma divergência entre as turmas do STJ. O que aconteceu? Se juntou a 5ª e a 6ª turma, que formam a 3ª sessão do STJ, e decidiram e pacificaram a matéria. Decidiram que o juiz hoje não pode mais converter flagrante em preventiva de ofício. E isso chegou até o Supremo, e o Supremo confirmou essa posição do STJ. Então hoje é absolutamente pacífico, vocês não precisam se preocupar, não há discussão jurisprudencial mais sobre isso. O juiz, nos casos de audiência de custódia, em que ele recebe, o pedido recebe o auto de prisão em flagrante e ele analisa o auto de prisão em flagrante, ele não pode converter o flagrante em preventiva de ofício sem que ele tenha uma representação do delegado ou um requerimento do membro do MP. Então é necessário, para que ele faça essa conversão, somente faça essa conversão se tiver representação do delegado ou requerimento do membro do MP. De ofício ele não pode mais, beleza? Então eu vou colocar aqui para vocês, pra gente ler junto esse inciso segundo. Então, converter a prisão em flagrante em preventiva. Vamos colocar assim, Isso é a nova leitura do artigo 310, inciso segundo. Isso aqui não está na lei, isso eu vou acrescentar para vocês entenderem a sistemática. Desde que haja representação do delegado, vírgula, ou requerimento do membro do MP, que é o promotor de justiça, tá? E aí fecha parênteses, lê. Quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste código, tá? E se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares da prisão. As medidas cautelares estão lá no artigo 319. Tá? Inciso terceiro, considera liberdade provisória com ou sem fiança, porque existem crimes que admitem liberdade provisória com e sem fiança. Tá? Parágrafo 1º, se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes, nos incisos 1, 2 ou 3 do caput do artigo 23 do Código Penal, o que é isso? São as excludentes de licitude. Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito e estrito cumprimento do dever legal. Poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. Já o parágrafo 2º, se o juiz verificar que o agente é reincidente, o reincidente é aquele que pratica novo crime depois de sentença penal condenatória transitada em julgado, o reincidente, o conceito de reincidência está no artigo 63 do Código Penal, ou que integra organização criminosa. Qual é o conceito de organização criminosa? Artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013. Considera-se organização criminosa a união de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas para a prática de infrações penais cuja pena máxima seja superior a 4 anos ou qualquer que seja a pena, se essa infração for de caráter transnacional, tá? Organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, às Forças Armadas, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Tá? Conseguiram entender?
Vamos avançar, ó. Parágrafo 3º. A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia, no prazo estabelecido no caput deste artigo, responderá administrativa perante a própria corregedoria do Tribunal de Justiça a qual esse juiz está vinculado, civil, ou seja, reparação civil dos danos, e penalmente pela omissão, talvez por crime de abuso de autoridade. Tá? Parágrafo 4º, ó. Transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de custódia, da audiência de custódia sem motivação idônea, ó, ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação da prisão preventiva, tá certo? Galera, isso é o que nós tínhamos para estudar hoje sobre a prisão em flagrante. E agora, eu vou corrigir com vocês aí, vou fazer algumas questões com vocês da banca aí do seu concurso para vocês entenderem como é que isso vem sendo cobrado aí na sua prova, tá bom? Vem comigo para cá então, ó, vamos lá. A nossa primeira questão, ela diz assim, ó, MD e TR são conhecidos sujeitos ativos que agem em dupla no centro da cidade, subtraindo objetos dos transeuntes e praticando furtos no comércio local. No dia de hoje, ao tentarem subtrair algumas roupas do comércio local, foram perseguidos por 2 policiais militares. Ou seja, eles tentaram subtrair as roupas e foram perseguidos, tá? Que estavam em serviço por populares. Na fuga, MD e TR não conseguiram levar nada do que tinham subtraído. Eles não conseguiram levar nada do que subtraíram. O furto já estava consumado, porque já houve a inversão do ânimo da posse. Vamos lá. A partir do exposto, é correto afirmar, letra A. A lei processual penal admite a qualquer pessoa do povo prender MD e TR pelo flagrante delito. Cara, isso aqui tá perfeito, gente. Ao que tudo indica, isso aqui é o artigo 301 do Código de Processo Penal. Vamos ver o restante. A lei estabelece que, caso MD e TR não sejam localizados dentro de 24 horas, não haverá mais a possibilidade de prisão em flagrante. Isso aqui tá errado e eu vou explicar para vocês o seguinte, ó. É muito comum, tá? Isso é do jargão popular que a gente tem, de que o flagrante ele duraria apenas 24 horas, tá? Só que não é assim, gente. Para o ordenamento jurídico, a situação flagrancial ela vai perdurar enquanto não houver a quebra de continuidade. É por isso que a gente consegue visualizar isso muito bem na prática, quando, por exemplo, ocorreu um roubo armado a uma cidade, a um banco de uma cidade, em que os criminosos renderam ali populares, fizeram de escudo humano, destruíram os caixas eletrônicos, pegaram o dinheiro, fugiram e foram para o meio do mato. E automaticamente, logo após essa prática criminosa, eles já começaram a ser perseguidos pelas autoridades. E as autoridades, tendo essa informação de que eles se refugiaram dentro de uma mata, a polícia cerca aquela mata esperando para que em algum dado momento eles saiam por algum local ou comecem a se infiltrar na mata para pegar eles. Isso pode durar, gente, 1 dia, 2, 3, 1 semana, 15 dias, não sei. Pode durar o tempo que for. Perdão, enquanto a polícia estiver ali. Os indivíduos estiverem naquela situação, o flagrante permanece, mesmo que tenha passado 24 horas, tá certo? Então essa questão envolvendo 24 horas, aí já passou 24 horas, não tá mais em flagrante. Não é assim que funciona. Só não vai haver o flagrante se houver a quebra de continuidade. O que seria a quebra de continuidade? Esse exemplo que eu dei da polícia cercando a mata. Suponhamos que a polícia simplesmente desistiu de perseguir esses indivíduos. A polícia desistiu de perseguir e saiu fora. Quando a polícia parou de perseguir e saiu fora, acabou o flagrante. Só vou poder prender essas pessoas mediante prisão preventiva. Flagrante eu não prendo mais, por conta da quebra de continuidade. Agora, como não haveria a quebra de continuidade? Muito simples. Enquanto uma guarnição está ali fazendo a campana, tentando pegar os criminosos e tá na troca do turno, espera-se chegar a nova guarnição para que a outra se desloque de lá, justamente para que não haja essa quebra de continuidade e não fique um lapso temporal sem que a autoridade esteja em cima daqueles criminosos. Tá certo? Volta para cá, ó. Então a letra B está errada. Letra C. O descarte da res furtiva foi estratégia de MD e TR, pois não é possível a prisão em flagrante sem a presença dos objetos do crime. Muito pelo contrário. Letra D. Não há que se falar em flagrante delito para os crimes tentados, pois não há a configuração integral do tipo penal. E aqui o crime não é tentado, tá? Só para vocês entenderem, ó. Aqui a banca está falando ao tentarem subtrair, mas olha o que ela vem e fala depois. Que não conseguiram levar nada do que tinham subtraído. Tá, mas eles tentaram subtrair ou eles subtraíram?
Se eles subtraíram e não conseguiram levar nada, o furto já estava consumado. Eles inverteram o ânimo da posse e depois abandonaram a coisa. Então o furto é consumado. Então aqui está mal redigida a questão. Letra D. Então a letra D está fora. E a letra E, tendo em vista a continuidade delitiva e a reiteração criminosa de ambos, a prisão em flagrante é possível a qualquer tempo. Não. Isso aqui não tem nada a ver com continuidade delitiva e reiteração criminosa, tá? Então o gabarito para nossa questão aqui é a letra A de aprovação, beleza? Vamos lá. Sobre a prisão em flagrante, assinale a alternativa correta. Letra A. No caso em que o agente é perseguido, logo após o fato pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em circunstância que faça presumir ser ele o autor da infração, a situação de flagrância durará pelo prazo de 24 horas. Ó. Isso aqui eu já posso riscar que já está errado. Depois do qual não será mais possível a prisão em flagrante. Letra B. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Gente, isso aqui, ó, vamos adicionar aqui, ó, 145 do STF. Isso aqui é a súmula 145 do STF, que é o crime impossível por obra do agente provocador. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de flagrante preparado. O flagrante preparado ele é ilegal, diferente do flagrante postergado, diferido, tá? Que é aquilo que a gente tem dentro da estrutura da ação controlada, tá? Agora, a preparação do flagrante ela torna impossível a sua consumação. Por quê? Porque eu estou diante de um crime impossível por obra do agente provocador. Ou seja, eu, agente provocador, fiz com que aquele indivíduo praticasse um crime. Seria mais ou menos o seguinte, ó. Eu pegar um celular, tá? Roubado ou furtado, oferecer para uma pessoa e falar, ó, você quer comprar esse celular aqui e tal? Eu, sei lá, ganhei numa rifa e tudo mais, não quero mais. E aí, vamos supor que eu sou policial. E eu sei que aquele cara é um receptador nato. Eu ofereço pra ele aquele telefone. Ele compra de mim, no momento que ele compra, eu falo, você tá preso em flagrante porque o senhor tá comprando esse telefone que é objeto de furto, produto de furto de roubo. Eu provoquei a ação dele. Então isso é o crime impossível por obra do agente provocador. Flagrante preparado. Súmula 145 do Supremo é crime impossível, beleza? Volta pra cá, ó. Letra C. A falta de testemunha da infração impedirá a autuação da prisão em flagrante? Não. Junto com o condutor, serão ainda, servindo como testemunha, 2 pessoas que tenham acompanhado a apresentação do preso. Ah, e uma coisa. Essas pessoas que acompanham a apresentação do preso na delegacia, elas são chamadas doutrinariamente de testemunhas fedatárias. É uma terminologia ruim, mas que as bancas gostam. Testemunhas fedatárias são aquelas que acompanham a apresentação do preso na delegacia de polícia. Beleza? Volta pra cá, ó. Letra D. A comunicação da prisão ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou a pessoa prejudicada deverá ser feita até 24 horas. Letra E. Se for o caso de liberdade provisória, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz relaxará. Errado. Gabarito aqui para nossa questão é a letra B. Tá bom? Vamos lá, ó. Gente, aqui é uma questão de 2007, tá? A questão é razoavelmente antiga, né? Peço perdão aí para vocês, mas eu peguei todas as questões que cobravam o tema da prisão em flagrante da banca do concurso de vocês nos últimos anos. E tinha essa questão de 2007, vamos ver a outra aqui, 2019 e 2021, tá? Então vamos lá. Sobre a prisão em flagrante, considere as seguintes afirmativas. Item 1. Qualquer pessoa do povo poderá prender quem quer que se encontre em flagrante delito. Certo, artigo 301. Vamos lá. Então a letra C já está errada e a letra E também, porque a número 1 é verdadeira. Item 2. Nas infrações permanentes entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Perfeito, é o artigo 303. Então o 2 está correto, vamos ver. Já tira fora aqui, só sobrou a B e a D. Dentro de 48 horas depois da prisão será dada ao preso nota de culpa assinada pela autoridade. Com motivo da prisão, o nome do condutor e as testemunhas. Não é 48 horas a nota de culpa. 4. Não havendo autoridade no lugar em que tiver sido efetuada a prisão em flagrante, o preso será logo apresentado no lugar mais próximo. Certo. 1, 2 e 4, gabarito letra B. Isso aqui eu vou explicar para vocês é o seguinte, ó. Imaginem, tá? Que vocês... imaginem que uma guarnição da polícia militar está em perseguição a alguns criminosos, consegue prendê-los, vamos lá, a 50 km de distância da cidade onde eles praticaram o fato criminoso. E a delegacia mais próxima fica a 10 km. A polícia vai lá e apresenta aqueles indivíduos naquela delegacia a 10 km de distância para não precisar voltar a 50.
tá? Ou, se quiser voltar, não tem problema, mas a ideia do artigo e da lei é apresentar no local mais próximo para ser feita a lavratura do auto de prisão e depois, caso seja necessário, fazer o translado dos apenados do presídio daquela cidade para o presídio do local onde se praticou a infração penal. Tá certo, meus queridos? Tranquilo? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o tema, por favor, não hesitem, vocês podem me procurar lá no meu Instagram, no @prof.arpini, que com o maior prazer aí eu vou fazer questão de auxiliar vocês, beleza? Saibam que foi um prazer estar na presença de cada um de vocês e espero que logo logo a gente se encontre em mais algumas aulas tratando aí sobre penal e processo penal para o seu concurso, beleza? Ótimos estudos, sigam com Deus, boa preparação aí para vocês. Quero também falar uma coisa para vocês, meus queridos. Quero que vocês, durante essa preparação, leiam bastante o Código de Processo Penal, o Código Penal e as leis penais especiais. Isso vai fazer um diferencial na preparação de vocês, lendo especificamente a letra da lei, tá? Não tenham dúvida disso. Então é muito importante, me veio esse estalo aqui para dar o recado para vocês, porque é basicamente leitura do texto da lei e questões, tá certo? Feito isso, então, qualquer dúvida, vocês me procurem, que eu estarei à disposição de vocês, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, meus queridos. Valeu!